Olá pessoal, vamos à segunda parte, da nossa aula. Nós terminamos a aula passada num problema experimental em que nós realizamos um planejamento aqui, conhecido como planejamento composto central, que é um tipo de planejamento que nós utilizamos para levantar uma superfície de resposta, né? E aí então eu tenho essa configuração experimental, um fatorial 2 a 2, um ponto central com 5 réplicas e os pontos axiais. E aí eu fui e fiz o experimento para cada uma dessas condições, né? E acabei obtendo aqui essas várias respostas para rendimento da reação e a viscosidade do produto formado aí. E aí o meu interesse é fazer a otimização simultânea, dessas duas respostas. Bom, logo na sequência tem algumas perguntas que pede para a gente atuar primeiramente sobre aqui o rendimento da reação, né? Eu vou fazer essa otimização no sentido de maximizar. Depois, no segundo momento, eu vou trabalhar só com a viscosidade, no sentido de fazer a otimização para que eu tenha uma condição experimental que me permita obter uma viscosidade igual a 40. E depois, num terceiro momento, o que eu vou fazer? Eu vou juntar essas duas respostas, ou seja, eu vou fazer a otimização, do meu sistema experimental, levando em consideração a otimização das duas ao mesmo tempo, maximizar o rendimento e colocar a viscosidade dentro de um certo intervalo. E aí a gente vai ver, o que acontece com relação a isso daí. Então agora a gente vai lá no Minitab para que possamos processar esses dados que aqui estão e assim ver como é que a gente procede para realizar esse tipo de análise. Pessoal, então eu estou aqui, com o Minitab aberto. A primeira coisa que eu vou fazer é gerar a matriz planejamento para logo em seguida eu fazer a inserção daquelas respostas, que foram obtidas durante o processo experimental. Então eu vou vir aqui em Stat, DOE. Aqui agora, ao invés de ir em fatorial, a gente vai vir aqui nessa opção, superfície de resposta, criação de um experimento de superfície de resposta. Vejam vocês que o Minitab ele é bastante intuitivo, nesse sentido, então não vai trazer dificuldades aí para vocês. Bom, aqui você tem duas opções, tem o central composto, que é o planejamento central composto que a gente vem trabalhando. E aí na próxima semana eu vou falar para vocês desse planejamento aqui, Box Banking, que é um planejamento bastante utilizado também para levantar uma superfície de resposta. Porém, o mais importante para a gente é esse central composto aqui. O número de fatores contínuos que a gente tem são 2, então eu vou selecionar o 2. Número de fatores categóricos eu não tenho nenhum, então a gente vai deixar aí. Vou vir aqui na parte de experimentos, Nós temos lá um total de 13 experimentos, se você olhar naquela tabela. Você vai ver que tem um aqui com 13, aqui um com 14. A gente vai trabalhar com esse daqui, que é o com 13. Na parte de número de pontos centrais aqui, você pode deixar o padrão, que nesse caso aqui não tem problema nenhum, está como 5 pontos, centrais, então sem problema nenhum. Ou se você quiser personalizar, porque em alguns casos você vai ter 3, naquele caso que eu fiz o trabalho no meu mestrado eu tinha 3, então aí você tem que indicar apenas 3. Ou você tem 6, 7, depende do número que você fizer. Então, nesse caso, vamos colocar. Se você deixasse padrão aqui, ia dar na mesma coisa. Tá? Então, como é que eu faria para indicar que eu tenho 5 pontos centrais? Ou eu deixo o padrão, já que aqui na linha dele está o 5, ou senão eu venho aqui e simplesmente digito 5. Tá? O valor de alfa. Esse valor de alfa, na próxima aula eu vou falar dele um pouco mais para vocês, aqui está o padrão, 1,414, que é a raiz quadrada de 2. Então está tranquilo. Quando você quiser um valor diferente, você vem aqui. Esse valor de alfa que aparece aqui, ele pode assumir vários valores, mas tem um que vai nos dar melhores propriedades em termos de análise do experimento, de montagem do experimento aí, nos proporcionando uma propriedade que nós chamamos de rotatibilidade, do nosso planejamento experimental, que eu vou
estar tratando um pouco mais com vocês aí na próxima semana, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai deixar esse o padrão mesmo. Os fatores aqui, outra vez, você consegue, né, fazer aqui a denominação para esses fatores. Você pode colocar tempo, temperatura. Eu vou deixar com as letras aqui mesmo, porque o modelo fica mais simples, tá? Aqui na parte de opções, eu vou vir e vou pedir para aleatorizar, vou desmarcar, né, aleatorizar os ensaios, vou dar OK, né, e aqui agora eu venho e dou OK. Então você vai ver, né, que nós temos aqui, ó, 13 experimentos, tá? Todos eles estão na ordem, né, que os ensaios vão acontecer, já que eu estou só analisando. Se eu fosse realizar o experimento, eu deixaria marcado aleatorizar, né? Então aí vocês vão ver aqui, ó, a primeira parte. Primeira parte é o fatorial, né? Aqui estão os 4 pontos do fatorial. Depois, ó, você tem aqui os pontos axiais, ó, 4 pontos axiais. E finalmente aqui nós temos 5 pontos centrais. Então beleza, o que eu vou fazer agora? Para a gente poder fazer a análise, eu vou buscar aquelas respostas que estão lá na tabela e vou inseri-las aqui nessas duas colunas. Pessoal, aqui então está, né, já coloquei as duas respostas aqui, ó, a primeira delas rendimento, a segunda viscosidade. Então todos aqueles dados que nós tínhamos lá, eu os peguei e coloquei aqui, ó. Então agora o nosso experimento está pronto para poder ser analisado. Como é que eu vou fazer essa análise? Do mesmo jeito que a gente fazia lá no planejamento fatorial. DOE, vou vir aqui em superfície de resposta, e aqui eu vou pedir, ó, análise de experimento, superfície de resposta. Eu poderia jogar as duas respostas individualmente, assim como eu posso colocar as duas ao mesmo tempo, tá? E fazer as análises delas de acordo com o que a gente precisa. Vou fazer aqui, ó, a entrada na parte do termos, né, do modelo. O primeiro modelo que eu vou analisar é o modelo quadrático, tá? Então aqui está, ó, o modelo quadrático, vou pedir o quadrático para os dois. Esses aqui são os termos que vão aparecer, ó, o A, o B, o A quadrado, o B quadrado e a interação AB, tá? Na parte de opções aqui, ó, é onde a gente vai lá e marca o 95, se eu quiser um alfa de 5%, como o problema não falou nada, né, a gente supostamente utiliza aí o alfa de 5% quando isso acontecer. Aqui vem a parte de gráficos, né, a gente vai pedir aqui, ó, o normal, né, para que nós possamos avaliar a questão relacionada aí a significância, né, dos efeitos. Aqui em termos de resíduo eu vou pedir o deletado, né, e posso pedir aqui, ó, resíduos versus valores ajustados, né, aqui dou OK. Resultados, vou pedir uma tabela expandida para que eu tenha o máximo de informações. Parte de armazenamento, eu vou pedir para ele colocar aqui para nós os resíduos deletados, só para que nós possamos fazer um teste de normalidade. Aqui dou OK, aqui dou OK. Tranquilo, ele processou aqui, vejam vocês, ó, que ele processa no primeiro momento aqui o rendimento, né? E aqui, ó, numa outra worksheet, ele processa para nós a viscosidade, o Vzinho aqui, né, como sendo as variáveis respostas, né? Então, ótimo, olha só, eu venho aqui, né, coeficientes codificados, né, dou aqui uma olhada, aqui estão os coeficientes, aqui o erro padrão do coeficiente, o intervalo de confiança para cada um dos coeficientes, o valor t, e aqui o valor P, né, que nos indica a significância de cada um deles. Ao nível de significância de 5%, nós percebemos aqui, ó, que apenas a interação AB não é significante, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a limpeza do modelo. Eu vou vir aqui, ó, e vou pedir para tirar esse AB do modelo. Daqui a pouco a gente faz isso. Aqui está a parte de sumário do modelo. Aqui, ó, você tem a tabela de análise de variância do modelo, né, onde eu vou verificar aqui, ó, que o AB, né, olha só, o valor P 0,584, né, assim como a gente tinha verificado aqui em cima que ele não era significativo, tá?
Venho aqui na parte do erro, olha só o que a gente observa, falta de ajuste. Ela não é significativa a 5%, né, porque deu 7%, então é maior do que 5%, mas ela está muito no limite. Então talvez a hora que a gente retirar esse termo AB aqui, essa questão da falta de ajuste ela melhore para nós, tá? Aqui no erro puro vai aparecer esses asteriscos aqui, né? E não tem valor F nem valor P, porque conforme eu já comentei com vocês, o erro ele é sempre a referência que nós temos aqui para julgar a significância de todos os outros termos, né, que a gente tem. Uma coluna bastante importante que tem aqui na análise de variância, né, quando a gente pede a tabela completa, é isso daqui, ó, vai aparecer o quanto cada termo responde pela explicação da variabilidade que a gente tem na resposta. Então, o termo A responde por 42,50, o termo B por 18,69, aqui ó, o termo quadrático em A 9,25, o termo quadrático em B responde por 20,59 e aqui ó, o AB ele responde por 0,40%, tá? E aí você compara, é interessante comparar esse 0,40% com o erro aqui, ó. O erro responde por 8,57%. Então, ó, essa contribuição que ele tem aqui, ela é até mesmo menor do que a contribuição do erro. Então, nada mais justo do que a gente transferir isso para o erro. Por quê? Porque a contribuição dele é menor ainda do que a do erro. Então, ele é da ordem de grandeza para menos em relação ao erro. Então, ótimo. Tá aí, né, o que a gente tem. Vamos dar uma olhada aqui em termos de viscosidade. Então, em termos de viscosidade, pessoal, a gente vai observar aqui, eu não tenho significância para o termo quadrático em A, não tenho significância para o termo quadrático em B e não tenho significância para o termo quadrático em AB. Então, muito provavelmente a gente vai fazer a retirada desses três termos aqui do modelo, né? Isso é o que a gente chama de limpeza do modelo, já que eles não contribuem aí de forma significativa para explicar a variabilidade que a gente tem. E aí, obviamente, é quase certo que a gente vai ter uma melhoria, né, dessas métricas aqui assim que a gente remover eles do modelo, tá? Aqui vem a parte de análise de variância também, né, com relação à viscosidade. O A já tem um peso de 46,15, o B 29,92, né, e aí aqui você vai ver, ó, o A quadrado, o B quadrado e o AB, né, respondem por esses percentuais que aqui estão, que se você comparar aqui, ó, com relação ao que a gente tem em termos de erro, é relativamente menor, tá? E aqui, né, a gente vai ver que tem uma falta de ajuste significativa, que muito provavelmente vai ser corrigida assim que nós fizermos a limpeza desse modelo aí, tá? Bom, a gente aqui embaixo já são gráficos que vocês conseguem analisar, né, sem problema nenhum, vale o mesmo raciocínio, né, a parte de resíduos aqui está. Vejam vocês que nós temos alguns valores aqui que estão muito acima, né, então eu tenho aqui indicativo de outliers nesse meu conjunto de resíduos, né, o que não é algo tão bom assim. Para que nós julguemos a normalidade dos resíduos, é interessante que a gente faça a limpeza, né, dos modelos primeiro, para depois a gente fazer os testes. Então essas duas colunas aqui, ó, a primeira seriam os resíduos para o rendimento e aqui a segunda seriam os resíduos para a viscosidade. A gente não vai utilizar C9 e C10 aqui, por quê? Porque tem termo que não é significativo que se encontra no modelo agora. Então vamos fazer essa limpeza primeiro, que aí a gente faz o teste apenas lá, depois que nós realizarmos a limpeza. Então vamos lá, como é que a gente realiza essa limpeza? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui, ó, DOE, superfície de resposta, análise de experimentos, superfície de resposta. Eu venho aqui agora, pessoal, e vou tirar esses dois e vou lançar apenas o rendimento. Lancei o rendimento, eu venho aqui, ó, e vou escolher. Do rendimento a gente vai remover o AB. Então eu fui lá, cliquei em cima dele, né, e vou jogar aqui, ó, o AB para fora.
Vou deixar aqui o quadrático completo, sem o AB, porque eu tenho os termos quadráticos que são significativos que eu quero deixar no modelo. Beleza, vem aqui e simplesmente dou OK. Veja que foi gerado aqui ó, um resíduo 3, né? Que é esse daqui que é o resíduo do modelo já limpo, né, que a gente tem. Pois muito bem, aqui ó, se a gente for analisar agora, vocês vão ver que todos os termos são significativos. Né? Aqui nós temos as métricas, né, que dá para a gente comparar. Vamos pegar aqui, por exemplo, o R² de predição, ó, 6315. Lá no primeiro, a gente tinha um valor de R² de 48,59. Então, houve uma melhora significativa quando a gente foi lá e fez a remoção daquele termo, né, daquela sujeira, digamos assim, do modelo. Tá? Então, beleza, está aqui. Essa é a última análise que nós fizemos e é ela que o Minitab vai utilizar para fazer a otimização. A gente vai otimizar utilizando o modelo correto. Tá? Bom, vamos lá, vamos fazer agora para viscosidade. Né? Como eles têm termos diferentes no modelo, a gente tem que fazer essa análise aqui separadamente. Não dá para eu fazer isso junto. Então eu vou vir aqui, ó, análise de experimento, superfície de resposta. Né? Vou colocar aqui ó, a viscosidade, termos. Aqui agora, ó, se a gente fizer assim, ó, se eu vier aqui e falar assim, ó, quero só o linear, aí você já vai ver que vai aparecer, ele vai segurar apenas aquilo que é significativo, né? Já que quando eu fiz para viscosidade, a análise lá, primeira, eu vi que o quadrático em A, o quadrático em B e aqui ó, o termo de interação não são significativos. Então vou vir aqui, vou dar OK e aqui eu dou OK novamente. Tá? Beleza, vamos aqui ó, verificar, você vai ver que todos eles agora são significativos. Né? A parte de falta de ajuste aqui está abaixo, mas já saiu, né? Se eu pegar um alfa de 5% aí, eu já vou pela não rejeição da hipótese nula. Embora não seja uma tomada de decisão muito forte, ela está acima de 5. Né? Tranquilo? A gente pode fazer o seguinte agora, a gente pode vir dar uma olhada aqui ó, nos resíduos. Né? Veja que melhorou aqui ó, um pouco, tá? Em termos de resíduos. No limite aqui, porém ó, eu tenho um problema bem grave aqui ó, tá? Esses resíduos aqui seria interessante, né? Tem muita gente que faz a análise entre mais ou menos 2, então ó, você pega 2 aqui, menos 2 aqui e faz a análise. Então vocês vão ver que tem um acima de 2 aqui e um ó, que está abaixo de menos 4. Então isso aqui a gente tem que verificar se foi um erro experimental ou se realmente tem algum outro problema, alguma outra explicação para esse tipo de outlier que aqui está. Então eu tenho que tratar isso daqui. Do ponto de vista prático, o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui e repetir esse experimento. Ó. Tá vendo que quando eu coloco o ponteiro do mouse sobre ele, ele indica para mim que esse resultado experimental está na linha 7, né, ajuste 65,1309 e o resíduo de menos 4,67. Então isso aí a gente tem que verificar pontualmente. Tá? Vamos dar uma olhada aqui agora na parte da viscosidade. Né? Olha só para você ver, o sumário do modelo está melhor. Se a gente comparar aqui, vamos comparar o R² de predição. Agora ele está 53,20. Antes ele estava lá em... Vamos só olhar aqui. Antes ele estava em 0. Tá? Então aumentou, melhorou demais quando eu fiz a remoção daqueles termos que não são significativos do modelo. Né? Sempre uma atitude muito prudente fazer isso para que você tenha um modelo bem forte para poder fazer aí as previsões. Tá? Pois muito bem, vamos lá então agora, vamos para a parte de otimização, que é a parte que basicamente nos interessa no final aqui de qualquer análise. Só um detalhe, vamos fazer aqui um teste de normalidade, só para o resíduo do rendimento, né? Aí depois vocês façam para o de viscosidade, não vou nem entrar nesse detalhe não, para a gente não perder muito tempo. Então vou vir aqui, ó, stat, né, estatísticas básicas, aqui eu vou fazer o teste de normalidade, vou pedir aqui, ó, resíduo 3, vou fazer o teste mais exigente que a gente tem aqui, tá? Fiz o teste lá, ó, vejam vocês que tá bem ruim, tá? Passou, né, num alfa de 5%,
mas não tá legal. E aí é interessante a gente observar aqui, ó, olha só, linha 7, tá? É aquele resultado que está ruim lá, ele está fugindo muito dessa linha normal, né? Tá trazendo problema para ela. E nós temos um outro aqui também, ó, que não está legal não, tá? Que é esse aqui, ó, linha 1, né? Nós temos esse resíduo de 2,31, né? Então ele está passando um pouquinho para cima. Deixa eu fazer algo aqui para vocês verem, tá? Como é que a gente pode melhorar isso daqui. Eu vou vir aqui, ó, na tabela e vou simplesmente deletar esse resíduo da linha 1 e vou deletar aqui, ó, esse resíduo da linha 7. Deletei, né? Aí, ó, veja só, o Minitab ele dá um aviso importante aqui pra gente, ó, os resultados não usam os dados atuais, né? Eu fui lá e removi, ó, só que ele segura aqui, ó, esses dados. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a análise novamente, tá? Isso é muito importante porque às vezes as pessoas acham que você removendo daqui ele já vai ajustar automaticamente e ele não faz isso, tá? Então vou vir aqui Stat novamente, estatísticas básicas, vou fazer o teste de normalidade, vou fazer para o mesmo resíduo 3, né, já com os dois resíduos removidos, venho aqui, dou OK, olha só para você ver agora como é que muda, né? Então agora ó, o valor P está bem alto, 0,79,3, e com isso então eu acabo me certificando de que esses dois pontos aqui, ó, eles são dois pontos problemas. Então vale a pena a gente fazer uma repetição aqui, verificar se não foi um erro de anotação na hora que o experimento estava acontecendo, coisas assim, né? Então essa análise de resíduos ela é muito importante para nós porque ela nos indica esse tipo de problema nos nossos dados. E aí, né, a bem da verdade, eu só deveria utilizar esse modelo para fazer uma otimização depois que eu corrigisse, depois que eu acertasse esse problema relacionado a esses dois pontos de outliers que a gente acabou descobrindo aqui nesse caso, tá? Beleza. Tem uma outra coisa que é importante aqui, né? Me lembrei agora, o que pode acontecer? Ó? Você pode querer saber se esses dois outliers que aqui estão seriam pontos influentes aí em termos de previsão do seu modelo. Então, para isso, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer novamente, né, a análise desse experimento. Então, vou entrar aqui, ó, análise de experimentos de superfície de resposta. Eu vou voltar com rendimento, já que eu estou trabalhando com ele, né? E aí, dentro dessa parte, o que eu faço? Ó? Na parte de armazenamento, eu vou pedir para ele colocar aqui para nós a distância cookie, para eu poder avaliar ela, tá? Então, ok, vou dar aqui, ó, eu vou entrar nos termos, ó, porque ele segura sempre o último que você fez. Então, vou colocar quadrático completo e no rendimento a gente está tirando o termo AB, que não é significativo. Vem aqui, dou ok, né? Vem aqui, dou ok novamente. Beleza, o que eu tenho que observar aqui? Ó? Eu tenho que ficar atento com relação à linha 1 para a distância cookie, deu 0,41. Então veja bem qual que é a interpretação que a gente tira daqui agora. Você tem um problema de outlier aqui, ó, nesse ponto, porque ele passou do 2, né? Se você estiver utilizando mais ou menos 2 como valores limites, né? Porém, ele não é um ponto influente, ele não é um ponto de alavanca, né, que complicaria aí a questão do seu modelo. Então, por esse ponto aqui, você poderia continuar tranquilamente, né, com o seu modelo sem problema nenhum. O problema nosso está aqui, ó, tá? Quando você vem aqui na linha 7, né, que é onde a gente tem esse outlier, né, relativamente grande, ó, menos 4,68, o que acontece? A distância cookie ela é igual a 2. E lá atrás eu falei para você que a gente estaria de olho nessa distância cookie para verificar se nós tínhamos essa distância abaixo de 1. Porque se ela for maior do que 1, ela é um problema para nós, né? Você pode considerar isso, além de ser um outlier, é um ponto de alavanca, né, que complica todo o seu modelo aí em termos de fazer previsões, tá? Então isso daqui reforça a necessidade de que você revise, né, esse valor experimental, né, que foi obtido aqui. Ó. Ele é um ponto que está bagunçando para nós. Né? Deu um resíduo muito alto e, consequentemente, né, de acordo com a distância cookie, nós acabamos de verificar que ele é um ponto de alavanca.
Tranquilo. Vamos lá então, vamos fazer a otimização aqui de acordo com o que é pedido, né? Se você for lá no último slide, ele vai pedir para você maximizar aqui o seu rendimento. Então vou vir, ó, Stat, DOE, superfície de resposta, otimizador de resposta. O que eu faço aqui? Ó, rendimento. O que eu quero com rendimento? Rendimento eu quero otimizar. Quero maximizar o rendimento. Se eu não quiser verificar aqui, ó, a viscosidade, eu simplesmente vou deixar aqui, ó, como não otimizar. Você tem as mesmas opções, né? Deixa aqui que aí o programa nem vai se preocupar com ela. Eu entro aqui em configurações, ele vai colocar aqui, ó, qual foi o maior valor de rendimento para você, como você quer maximizar, ele coloca isso como alvo, né? Coloca aqui o inferior, coloca aqui o superior. Sem problema, simplesmente venho aqui e dou OK. Quando eu faço isso, você vai ver que aparece aqui apenas o que? Apenas o rendimento. Ó, tá? Então apareceu só o rendimento, 70% é o previsto. Desejabilidade, eu tenho aí uma probabilidade de 100% de alcançar esse resultado aqui ao longo do tempo. Aqui estão as condições que ele pede para eu fazer o experimento, para que eu tenha o máximo rendimento. Então um valor codificado de 0,8428 para A, e aqui um valor codificado de 0,4428 para B. É só eu pegar as equações de codificação para cada uma das variáveis e transformar isso para a variável real. Tá? Tranquilo. Vamos lá agora com relação a outra variável, resposta. Para isso, né, eu vou vir aqui, ó, Stat, DOE, superfície de resposta, otimizador de resposta. Nesse momento agora, o que eu faço? Eu vou marcar não otimizar para o rendimento. E aqui, ó, lá no último slide, você vai ver que eu pedi, né, para que fosse feito uma otimização com valor alvo igual a 40. Então, ó, assim que eu seleciono o alvo, vai aparecer aqui, ó, 40, né, na parte de configuração. Ele vai colocar isso aqui, ó, como superior. Já que você tem alvo e você tem que fornecer isso daqui, ó, coloca assim, ó, coloca 39 para inferior e coloca 41, né, para superior. Tá aqui o OK, né, vem aqui, dá o OK, ele vai apresentar para você, né, a questão de otimização. Então ele vem e fala para você, ó, quais que são as condições experimentais, né, de A e B para que você atinja essa viscosidade alvo que você deseja aí. A desejabilidade que ele nos apresenta aqui é igual a 100% também. Vejam vocês, né, que se eu comparar aqui, ó, com as condições, né, anteriores, são condições diferentes, né, são condições conflitantes. Então eu quero um máximo de rendimento, mas quero uma viscosidade de 40. Agora, para que é que serve a otimização simultânea? Na otimização simultânea, você vai colocar os dois objetivos que você tem, e aí o Minitab vai trabalhar no sentido de escolher, né, as condições experimentais que satisfazem tanto uma condição de otimização quanto a outra, tá? Simultaneamente. Então, beleza, vamos lá, vamos fazer isso, é a última coisa que ele pede, né? É só lembrar que lá ele pede para que a viscosidade esteja no intervalo de 38 a 42. Então, vamos lá. Vou vir aqui, ó, Stat, DOE, superfície de resposta, otimizador de resposta. Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero maximizar o meu rendimento e aqui, ó, eu quero o que? Se você tem uma faixa, então você tem um valor alvo, né? Então vou colocar aqui alvo, o valor alvo vai ser o centro da faixa, 38 para 42 é 40, tá? Então beleza, vou entrar aqui na parte de configuração, vai aparecer aqui para nós, ó, o menor rendimento, o valor alvo, que é o maior rendimento, já que eu quero maximizar, e aqui o valor superior, que coincide com o valor alvo. Aqui agora, em viscosidade, vai aparecer 30, eu vou colocar 38, que é o valor mais baixo aceitável de viscosidade. E aqui, ó, superior, eu vou colocar 42, né, já que ele quer a viscosidade nesse intervalo.
E aqui em alvo é sempre mais lógico eu colocar o que? Eu colocar o centro dessa faixa. Então, entre o 38 e o 42, o centro é o 40. Então, vou vir aqui, vou dar o OK. Aqui eu venho, dou OK. E vejam vocês que ele apresenta aqui para nós agora um gráfico, né, com essa otimização simultânea, né? Veja que ele apresenta para nós aqui, ó, condições experimentais que eu devo executar o meu experimento agora totalmente diferentes daquelas que eu fiz a otimização individual, né? E ele está apontando aqui para mim, ó, com uma desejabilidade conjunta, né, de 100% que eu vou conseguir atingir o meu objetivo, né, trabalhando nesses valores que aqui estão. Então, o que significa isso? Significa que nessas condições eu tenho tudo para alcançar o máximo rendimento, que ele está apontando como sendo 69,80, e eu tenho tudo para alcançar esse valor-alvo, né, de viscosidade que é igual a 40. Tá? Então é isso que esse gráfico traz para nós. Aqui agora, ao invés de levar em consideração apenas uma das respostas, eu estou levando ambas as respostas em consideração e o que eu desejo de cada uma delas. Aqui você vai ver, ó, que o modelo, ó, a curva que aparece aqui para o rendimento, ela é uma espécie de uma parábola, né? Então é um modelo quadrático, o modelo que eu estou trabalhando é o quadrático. E aqui, ó, lá na viscosidade, eu eliminei todos os termos quadráticos, né? Tanto puros quanto de interação. E aí você tem aqui um modelo linear, você pode ver que é a equação de uma reta, tá? Então, bacana, tá pronta aí a otimização. Se você tivesse o desejo nos dois, seria assim que você iria proceder, tá? Quero mostrar aqui agora para vocês, só para a gente terminar a aula, um outro gráfico muito interessante, né, que você pode fazer aqui quando for realizar esse tipo de otimização, que é o que a gente chama aqui, ó, de gráfico de contorno sobreposto. Então, o que seria isso? Eu vou selecionar aqui as duas variáveis, tá? Aqui está, ok. Vou colocar aqui, ó, em termos de rendimento, o que eu colocaria como sendo inferior e o que eu colocaria como sendo superior. Então, digamos aí, eu vou... digamos que eu aceite um rendimento inferior de 65, para mim estava ok, né? E aqui um rendimento superior de 70. Vou ter sempre que indicar esses dois limites para ele. Viscosidade já foi colocado lá como restrição para o problema, 38 no mínimo e 42 no máximo. Venho aqui, dou OK. Na parte de opções está OK. E aqui eu simplesmente dou OK. Então aqui agora, ó, tenho esse gráfico, que ele é um gráfico bacana de ser analisado, tá? E ele aponta para nós o seguinte, ó, os pontos que você vai conseguir ter um rendimento entre 65 e 70 e viscosidade 38 e 42 é qualquer condição que esteja aqui nessa área em branco, ó. Quando eu coloco o ponteiro do mouse, você vai ver que abre essa caixinha aí. Então ele fala assim, ó, é a área onde a viscosidade é possível e o rendimento é possível, tá? Se eu colocar aqui agora, ó, coloquei aqui agora, o que ele falou para mim, ó? Que nesse ponto aqui a viscosidade é possível e o rendimento seria superior, tá? Sem problema. Se eu venho aqui, ó, ele vai e te informa outra vez, a viscosidade vai ser superior e o rendimento vai ser possível. Se você vem aqui, ó, rendimento possível, viscosidade inferior. Se você vem aqui, ó, viscosidade inferior e rendimento inferior. Então você tem, né, aqui uma série de pontos, né, que você poderia trabalhar e dessa forma conseguir atingir o seu objetivo. Então, se você quiser escolher uma condição especial aqui, ó, você pode fazer o seguinte, ó, eu clico aqui nessa cruzinha, né, e posiciono aqui, ó, e falo, opa, essa condição aqui que eu quero trabalhar. Você vai, aponta aqui e ele já te dá, olha, aqui você vai utilizar o A igual a 1 codificado, o B menos 0,493247 codificado. Está previsto para esse ponto um rendimento de 68,93,2 e uma viscosidade de 39,41, tá? Então,
Beleza, tá aí. Antes de finalizar, deixa eu mostrar uma outra coisa aqui, já que a gente está falando de superfície de resposta, né? O Minitab aqui, ele gera aquelas superfícies que eu tenho mostrado lá para vocês, quando eu tenho dois fatores e uma resposta, tá? Se você tiver mais do que dois fatores, você vai ter três fatores e uma resposta. Então você teria aí uma disposição espacial em R4, e R4 eu não consigo ver a superfície. Então, aqui, ó, nesse caso, a gente só vai conseguir ver o que a gente vai ver agora quando você tiver dois fatores, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha rapidinho nessa superfície de resposta, que ela é bem interessante. Então vou vir aqui, ó, aqui é o gráfico de contorno, a gente vai pedir ele em seguida, eu vou pedir agora o gráfico de superfície. Vamos ver aí a superfície que é dada com relação ao rendimento, porque como ela é de segundo grau, ela é uma superfície mais bonita de se ver, tá? Então deixa eu ver aqui em opções, não tem nada, beleza, vou pedir aqui. Aqui está, ó, para nós, a superfície de resposta. Vejam vocês que ela claramente apresenta para nós um perfil de segundo grau. Aqui assim, ó, onde ela está mais clara, né, brilhante, é como se fosse o sol batendo nela, então é onde está dando reflexo. Então, muito provavelmente aqui é a região de máximo, né? Essa superfície aqui você pode inclinar ela, ó, utilizando esses comandos que tem aqui. Você pode girar ela em torno de Z, aqui, ó, ela vai girando, você vai vendo ela. Se você entrar aqui, ó, você pode mudar essa superfície, né, fazer um monte de alterações aqui. Então, eu pedi aqui, ó, tipo superfície, linha de grade. Aqui eu vou pedir personalizado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu escolher uma. Você pode escolher uma cor qualquer, dá um OK, ó, tá aí. Mudei lá a minha superfície. Então, beleza, tá aqui. Agora, o que é mais interessante para a gente fazendo uma apresentação é as linhas de contorno, né? Então, vou pedir aqui os gráficos de contorno, que seriam as curvas de nível para essa superfície. Vou vir aqui, né? Vou pedir aqui, ó, um número de linhas de contorno. Deixa eu pedir aqui, por exemplo, 10 linhas. Aqui, se você quiser, você pode especificar os valores, né? Eu vou pedir 10 aqui e vou deixar ele fazer automático. Exibição dos dados, eu vou pedir aqui para colocar as linhas de contorno e os símbolos nos pontos do experimento. Aqui dou OK. Aqui, cancelar aqui, eu dou OK também. Aqui está, né, a nossa superfície. Aqui, ó, é o ponto de máximo, ó. Tá vendo? Rendimento maior que 70, quanto mais verde escuro, mais alto o rendimento. Isso daqui, ó, você pode entrar nessas superfícies aqui e pedir, por exemplo, cores, desculpa, superfície não, curvas de nível, né? Cores do espectro, né? Então, deixa eu mandar aqui só para você ver como é que vai ficar. Olha lá, fica toda coloridinha, né? Então, é bem legal. Você pode entrar aqui e alterar várias coisas, né, relacionadas a isso. E tem a parte dos níveis, né? Se você clicar aqui, ó, em valores e der o OK, tá aqui as curvas mostradas. Em cada uma delas ele vai te falar qual que é o valor, ó. 65, 66, né? Aqui, ó, 66, 67, 67, 68 e assim por diante, tá? Então é isso daí, né? O nosso máximo ele vai estar aqui nesse centro certinho. Essa curva de essas linhas de contorno aqui, se você quiser elas lá no Orange, é só você pegar a equação, processar lá e ele já gera elas para vocês, igual eu gerei lá nos slides. Tá joia? Pessoal, então é isso daí. Agradeço demais a atenção de todos vocês, tá? Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima.